Bem-vindo ao canal Ei Padawan. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumo da história, labuta e a tensão da série Star Wars Ahsoka. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever, e que a força esteja com você. Enquanto se recuperava de um ferimento de sabre de luz, Sabine teve um flashback de sua conversa anterior com Ahsoka Tano sobre Ezra Bridger. Mais tarde, Sabine diz a Tano que ela desbloqueou o mapa e viu duas galáxias e um caminho que se abriu entre elas. Quando Tano pergunta onde está localizado o caminho em sua galáxia, Sabine diz que os droides assassinos que destruíram o datapad em que ela havia registrado suas descobertas e pegaram o mapa antes que ela pudesse decifrá-lo. Quando Tano pergunta quantos androides havia, Sabine lembra que havia 2, mas ela destruiu um. Ela se oferece para ajudar, mas Tano a aconselha a descansar porque ela já fez o suficiente. Tano então sai do quarto do hospital e segue para a antiga torre de comunicações de Sabine. Enquanto isso, Baylan Skoll e Shin-Hati viajam para uma ruína sagrada no planeta Citus. Skoll coloca o mapa estelar em um pedestal no centro do local e instrui Hati a entrar em contato com Morgan Elsbeth e dizer a ela que acredita que o ponto de partida está em Citus. Viajando para a casa de Sabine, Tano usa a psicometria para inspecionar a casa dela. Ela também encontra o gato Loti de Sabine do lado de fora da porta, que ronrona ansiosamente. Tano entra no escritório de Sabine, onde ativa uma gravação holoprojetor de Ezra Bridger. Observando pela janela, o gato Loti rosna e Tano sente movimento por trás. Um androide assassino HK-87, que acompanhava Hati, ataca Tano por trás, mas ela o decapita com um de seus sabres de luz brancos. Tano diz que esperava que o androide assassino ainda estivesse por perto. O gato Loti sorri e ronrona calmamente. Tano retorna com a cabeça do androide assassino para o quarto de hospital de Sabine na capital de Lothal. Ela inspeciona a cabeça do androide decapitado e diz que ela deveria ser capaz de extrair informações se Tano não danificou seus capacitores ao cortá-lo. Huin e a general Hera Syndulla também estão presentes, esta última via holoprojetor. Sabine diz que os droides assassinos de HK são incrivelmente resistentes, o que significa que possuem vários sistemas de backup integrados. Huin observa que o núcleo de memória do androide permanece parcialmente ativo mesmo após o término. Sabine disse que se os níveis de potência estivessem corretos, você poderia recuperar a memória do androide e descobrir de onde ela veio. Syndulla pergunta o que aconteceria se os níveis de potência estivessem errados, o que levou Sabine a avisar que a cabeça explodiria. Huin estava nervoso com a possibilidade de a cabeça explodir e sugeriu que a operação deveria acontecer em outro lugar. No entanto, Syndulla e Sabine pensaram que deveriam fazer isso e imediatamente Tano concordou. Tano conectou um dispositivo na cabeça do androide e o ligou. Um indicador acendeu com uma barra amarela em um conector entre o cabeçote e a máquina. Mais barras acenderam rapidamente até que todas ficaram vermelhas. Huin disse que estava superaquecendo e desligou. Por sorte, Sabine decifrou de onde veio o androide quando Huin o desconectou. Sabine disse que o androide assassino veio do planeta Corellia. Quando Syndulla pergunta se o androide estava conectado ao estaleiro da Nova República em Corellia, Sabine lembrou que Morgan Elsbeth também tinha fábricas em Corellia, que deveriam ter sido desmanteladas após a rebelião. Quando Tano pergunta se a fábrica foi desmontada, Syndulla diz que encontraria Tano lá. Sabine queria ir com Tano para Corellia, mas Tano diz que ela precisa se recuperar. Depois que Tano saiu, Syndulla elogiou pelo trabalho bem executado. Sabine diz que não vê Tano há anos e comenta que o reencontro delas deu errado. Syndulla observa que ela e Tano são difíceis e diz que achou que isso daria certo. Sabine responde que esse acordo fracassou. Quando Syndulla diz que Tano precisa dela, Sabine responde que Tano diz que não precisa da ajuda dela. Syndulla diz a ela que Tano precisa da ajuda dela, mas para descansar um pouco antes da próxima missão. Em Citus, Elsbeth chega em uma nave com 2 guardas. Skoll comenta que as ruínas não foram construídas pelos Jedi e pergunta a Elsbeth quem as construiu. Elsbeth explica que um povo antigo de uma galáxia distante a construiu e pergunta se os dois gostariam de vê-los.
Ela então caminha até o pedestal central e manipula a esfera que contém o mapa sem tocá-la. Uma chama verde eleva a esfera e projeta uma imagem de sua galáxia. Uma cúpula redonda holográfica emerge do perímetro do estrado e circunda o local. O mapa estelar então projeta um feixe de luz dourado entre uma forma crescente esculpida no topo de uma das lajes de pedra. Apontando para outra galáxia no topo da esfera, Elsbeth diz que foi lá que o grande almirante Traum foi banido durante os eventos da libertação de Lothal. Quando Skoll pergunta se este feixe de luz é o caminho para Perídia, Elsbeth diz que alguns o chamariam assim. Skoll lembra que as crianças do Templo Jedi falavam sobre Perídia nos contos de fadas. Elsbeth responde que esses contos de fadas são baseados em elementos de verdade. Skoll acha que o caminho está turvo. O grupo então ouve vozes estranhas. Elsbeth diz a eles que Traum a chama através do tempo e do espaço. Skoll diz que Elsbeth fala de sonhos e esperanças dispersas. Elsbeth responde que os fios do destino não mentem antes de desativar o mapa. Ela diz a Skoll e a Ti que o olho de Sion está a caminho e para ter certeza de que tudo está pronto para sua chegada. Depois que Elsbeth sai, a Ti pergunta a seu mestre o que acontecerá quando eles encontrarem Traum. Skoll responde que isso significará guerra para alguns e um novo começo para outros. Quando a Ti pergunta sobre eles, Skoll responde que será um poder como ela nunca sonhou. Skoll diz a sua aprendiz para ir até Corellia e ajudar Marrok no transporte final. Tano viaja para os estaleiros de Corellia em sua nave T-6. Ela pousa ao lado da nave de transporte modificado da classe Shatpad de Syndulla, Phantom 2. Syndulla apresenta Tano ao supervisor regional MYN Weaver, que está acompanhado por um androide de protocolo Ra-7. Weaver diz a General Syndulla que quando o Império Galáctico caiu, todos os bens imperiais serão dissolvidos e redistribuídos, incluindo aqueles mantidos por Elsbeth. Tano pede para inspecionar suas antigas instalações e operações. Weaver afirma que está muito ocupado, mas Syndulla avisa que ela poderia fazer um acordo mais formal. Weaver oferece a Tano e Syndulla um tour pelas antigas instalações de Elsbeth. Chopper espera atrás no soquete astromecânico do Phantom 2. Com Weaver servindo como guia, Tano e Syndulla fazem um tour pelas antigas instalações de Elsbeth em um veículo de transporte de pessoal flutuante dirigido por um droide astromecânico. Durante o passeio, Weaver explica que Elsbeth forneceu matéria-prima para os geradores de hiperpropulsor dos destroyers estelares de classe imperial. Weaver diz que seus trabalhadores estão desmontando-os e reformando-os para a frota de defesa da Nova República. Quando Tano pergunta se as instalações ainda empregam algum de seus ex-funcionários, Weaver reconhece que eles os mantêm para fins operacionais. Ele diz que o Império não se tornou a Nova República da noite para o dia e que há muitos ex-imperiais em todos os níveis do governo da Nova República. Quando Syndulla pergunta se Weaver se preocupa com a lealdade deles, ele responde que o trabalhador médio não se importa com as nuances da política galáctica, mas é leal aos seus empregadores. Quando Syndulla pergunta a Weaver sobre sua lealdade, ele afirma que é um empresário leal aos seus investidores e que deixa a política para ela. Syndulla opina que a reconexão de Tano com Sabine valeu a pena. Tano resmunga que Sabine a perdeu, mas Syndulla aponta que pelo menos ela a desbloqueou. Tano responde que elas não têm um mapa. Quando Syndulla responde que as pistas de Sabine as levaram até Corellia, Tano pergunta o que ela está tentando fazer. Syndulla sugere que Tano considere aceitar Sabine de volta como sua aprendiz. Tano acha que ela não está pronta. Syndulla acha que ter Sabine como aprendiz poderia fornecer alguma estrutura a ela. Quando Syndulla pergunta a Tano que deixa alguém pronto, a ex-Jedi responde que é um instinto. De volta a Lothal, o androide médico remove as bandagens ao redor do estômago de Sabine, revelando que o ferimento do sabre de luz de Ati se transformou em uma crosta. Huyen entra na sala e comenta de sua recuperação. Ele percebe que Sabine herdou e modificou o sabre de luz de Ezra Bridger, tornando o seu sabre de luz. Ele pergunta a Sabine se ela continuou seu treinamento com o sabre de luz. Ela admite que não acompanhou seu treinamento.
Quando Ruin sugere que ela retome seu regime de treinamento, Sabine responde que Tano acha que ela não está pronta. Ruin discorda e diz que é uma desculpa esfarrapada para não treinar. Sabine diz que Tano desistiu dela. Ruin a aconselha a seguir em frente. Então ela pergunta se Tano teria vindo para Lothal se Ruin tivesse conseguido desbloquear o mapa sozinho. Ele diz que isso é irrelevante, mas ela discorda e pergunta se isso fazia parte do plano de Tano e Syndulla para trazê-la de volta. Ruin explica que a general Syndulla pensou que as percepções de Sabine seriam inestimáveis e Lady Tano concordou. Sabine acha que Tano não a queria de volta. Ruin então responde que ela nunca indicou que queria voltar. Ela responde que Ruin é irritante, mas o androide diz que ele é lógico. Ela diz que nunca teve os talentos ou habilidades da força que Brigier tinha. Ruin concorda, observando que a aptidão de Sabine para a força ficaria aquém dos numerosos padawans que ele conheceu ao longo dos séculos. Ela responde que não vai perder mais tempo de Tano. Ruin discorda, dizendo que está perdendo apenas seu tempo e entrega seu sabre de luz para ela. Sabine relutantemente pega seu sabre de luz. De volta a Corellia, Weaver traz Syndulla e Tano para seu centro de comando, onde sua equipe monitora as naves que estão sendo criadas a partir da desmantelada Marinha Imperial. Ele afirma que eles são capazes de reaproveitar peças dos Star Destroyer para muitos setores, que usam para financiar vários programas de reconstrução da Nova República. Quando Tano pergunta sobre outras coisas, Weaver diz que seus conselhos e investidores primários devem primeiro analisar todos os hardwares exclusivos, incluindo seu preço e distribuição. Olhando pela janela de visualização, Syndulla percebe um núcleo de hyperdrive sendo montado. Weaver explica que ele foi reformado a partir de um Super Star Destroyer e está pronto para uma nova vida servindo a República. Weaver afirma que o estaleiro já produziu 9 desses modelos. A general Syndulla responde que a frota de defesa da Nova República não está construindo nada tão grande e pergunta para que tipo de nave estelar serve. Weaver consulta um datapad e afirma que ele é confidencial e que não pode retirá-lo sem autorização. Syndulla pede autorização para sua desclassificação. Weaver convoca o androide de protocolo C1D1 para ajudar com o protocolo. Quando Tano pergunta quais outros droides Weaver tem em operação, ele menciona que eles têm tipos de protocolo padrão, CCLS, droides carregadores de pinça IW-37, HV-7S e outros levantadores de carga. Tano pergunta se ele tem algum tipo HK, mas Weaver nega. Tano pergunta se ele tem algum modelo HK reprogramado, mas Weaver nega. C1D1 se lembra de ter visto androides HK, lembrando que um androide HK impediu de completar suas tarefas de inventário recentemente. Quando Tano pergunta quando foi isso, C1 diz que foi a 5 rotações. Weaver pergunta a C1 por que ela não denunciou. C1 responde que o androide possuía uma autorização de segurança de alto nível. Tano pergunta onde está o androide e C1 aponta que ele está partindo em uma nave agora. Syndulla ordena que a nave seja parada, mas a tripulação de comando afirma que ele foi liberado para a partida. Uma tripulação masculina grita pelo Império, o que dá o sinal para a tripulação de comando atacar as 2 visitantes da Nova República. Syndulla usa seu blaster em legítima defesa enquanto Tano utiliza os seus sabres de luz brancos. Tano diz a Syndulla para pegar o Phantom 2 enquanto ela pula pela janela. Weaver se esconde atrás de C1. Tano corre atrás da nave modificada, mas é bloqueada pelo Inquisidor Marrock e um androide HK. Enquanto isso, Syndulla diz a Chopper para ligar os motores da Phantom. Syndulla liga a nave. De volta ao estaleiro, Tano saca seus 2 sabres de luz e se envolve em um duelo de sabres de luz com o androide HK e Marrock, que destrava sua capa. Tano consegue separar Marrock do androide HK e se concentra no primeiro. Enquanto isso, Syndulla contata o transporte CT-U5 em fuga, ordenando que a nave pare e retorne ao porto. Os canhões traseiros da nave disparam contra a Phantom, o que preocupa a Chopper. Syndulla diz a Chopper para manter o controle. Em outro lugar,
Tano empala o androide HK com um de seus sabres de luz e o usa como escudo enquanto ataca Marrok. Marrok corta o androide HK em pedaços e os dois voltados para baixo. Marrok muda seu sabre de luz giratório de lâmina dupla para o modo sabre de luz duplo. Acima do estaleiro coreliano, o Phantom evita o fogo do transporte CT-Q5. Chopper sugere abater a nave, mas Syndulla avisa que isso faria com que ela colidisse com a cidade portuária. Ela diz a Chopper para preparar um rastreador e não perder desta vez. Tano luta contra Marrok, que se mostra um adversário formidável. Chopper luta para encontrar o dispositivo de rastreamento. Depois de discutir com Syndulla, ele o localiza sob a bateria reserva. Syndulla diz a ele para se apressar antes que a nave salte para o hiperespaço. Tano usa seus poderes da força para empurrar Marrok para trás. Só então, a abraçadeira de Marrok começa a apitar e ele lança seu sabre de luz como um bumerangue em Tano. Ele então corre em direção a uma nave classe Eta, que metralha Tano. Tano sobrevive aos tiros e observa Marrok na prancha com a Ti. Marrok também invoca seu sabre de luz com a força. No espaço acima de Corellia, Chopper consegue anexar o rastreador ao transporte em fuga pouco antes de saltar para o hiperespaço. Syndulla atualiza Tano sobre as boas notícias. De volta a Lothal, Sabine retorna para sua casa na estação meteorológica, onde é saudada por seu gato Loti de estimação. Ela pega uma bolsa de um armário e tira os componentes de sua armadura. Finalmente, ela recupera seu capacete mandaloriano. Sabine medeia diante de um capacete em um altar improvisado e mexe com uma faca. Ela então usa a lâmina para cortar o cabelo. Em Corellia, Tano e Syndulla observam enquanto as autoridades policiais da Nova República prendem Weaver e vários legalistas imperiais entre os trabalhadores do estaleiro. Quando Syndulla pergunta por que as pessoas permaneceriam leais ao antigo império, Tano responde que elas não são motivadas pela lealdade e sim pela ganância. Syndulla então pede a Chopper o progresso no dispositivo de rastreamento. O androide diz que está trabalhando nisso. Syndulla promete atualizar Tano quando tiver mais informações. A bordo de sua nave, Tano é contatada por Sabine via holoprojetor. Ela cortou o cabelo em um corte curto e vestiu sua armadura mandaloriana. Ela diz a Tano que está pronta. Tano parte em sua nave enquanto Syndulla conversa com a polícia da Nova República. Mais tarde, Sabine visita o memorial na capital, onde ela contempla um mural de seus companheiros espectros, incluindo Bridir, Kenna Jarrus, Syndulla e Chopper. Ela é acompanhada por Tano, que chegou em sua nave. Tano elogia ela pelo corte de cabelo. Elas se juntam a Ruin, que transmite notícias de Syndulla de que o transporte foi rastreado até o sistema Denab. Ruin relata que o transporte permanece em órbita ao redor de Citos. O grupo parte de Lothal na nave de Tano. Tano permite que Sabine leve sua nave para o hiperespaço. Enquanto isso, o transporte em fuga atraca com uma grande nave circular acima de Citos. Dentro da ponte de comando, Elsbeth conversa com a Ti, Skoll e Marrok através de holoprojetores. Ela informa aos seus confederados que a instalação do hiperdrive final já começou. Ela diz a eles que o olho de Sion estará completo e que eles serão capazes de libertar o grande almirante Traun de seu exílio na galáxia distante. Vários droides HK ocupam a ponte. Skoll diz que quanto mais cedo melhor. Elsbeth pergunta se a presença de Tano em Corellia o incomoda. A Ti pensa que eles escaparam sem problemas e que Tano não seria capaz de rastreá-los até aqui, sem saber do dispositivo de rastreamento de Chopper. Elsbeth pergunta a Skoll o que ele vê. Skoll medita na força e diz que a presença de Tano na força é elusiva, mas que ela está chegando. Elsbeth diz que nada pode impedir a viagem deles. Skoll confidencia que não está disposto a matar uma companheira Jedi como Tano. Elsbeth descreve isso como sentimental, mas Skoll diz que está sendo sincero. Os hologramas desaparecem, e com isso é o fim do capítulo de hoje. Se gostou do vídeo, deixe um like, e não se esqueça de se inscrever.